Filho, o senhor assumiu a chefia em 2023 do INSS. Em que mês? Salvo engano, outubro. O senhor está aqui sentado nessa mesa na condição de que função? Acredito que consultor jurídico do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, o senhor nessa época aqui, o senhor estava na função de consultor jurídico do Ministério do Trabalho e Previdência. O senhor se recorda quem lhe convidou para essa reunião? Pelo que eu me recordo, estava na minha sala, que fica 2 andares acima dessa, no 9º andar da sede do Ministério da Previdência, quando fui chamado à sala do secretário executivo do 7º andar. O senhor só, por favor, quem é o secretário executivo aqui que eu não consigo identificar aqui na mesa? Está aqui presente? O deputado Volney iria assumir, já tinha sido anunciado que iria assumir como secretário executivo. Essa reunião aqui, então o secretário executivo era o Volney Queiroz. Ainda deputado federal. Ainda deputado. Ainda em mandato e indicado a secretário executivo. Mas foi ele que lhe chamou para essa reunião? Foi o gabinete. Foi o gabinete. E essa reunião aqui, tá, por exemplo, Alexandre Guimarães, vem segunda-feira, tá o André Fidelis, que já era para ter vindo, mas adoeceu, tá o superintendente do Nordeste, mas aqui tem uma pessoa que eu não consigo identificar como funcionário público. Esse rapaz aqui, conhecido como Careca do INSS. Olha, um ministro de Estado com todo o staff, mas essa pessoa aqui me causou uma certa surpresa, como também o senhor Osório. O senhor poderia me informar, e aqui não tem nada para lhe acusar, o senhor está parte de uma reunião do seu trabalho. O senhor poderia me informar o que essa figura aqui em Poluta está fazendo nessa reunião? Não posso informar. O senhor poderia me dizer se já conhecia essa pessoa aqui? Porque o senhor já me disse que esse o senhor conheceu lá. Esse aqui, o senhor já o tinha visto em outras oportunidades? Já. Parabéns, o senhor realmente veio com o espírito de colaborar, pelo menos até agora. E o senhor pode me dizer o assunto dessa reunião? Foi falado sobre Previdência Social, sobre INSS. Mas o que, basicamente, para esse rapaz estar aqui nessa reunião? Isso eu já não consigo responder. Sim, senhor. Vamos passar aqui. Volta aqui, por favor. Cadê o Leandro? Esse rapaz aqui, o senhor sabe quem é? Assessor do então deputado Volney Queiroz. Pelo menos assim se apresentou. Apresentou. Tá. Aí, vamos passar. Foi exonerado no dia 27 de janeiro. Agora passa mais uma. Não, volta então. Nesse RIF aqui, 13.2166, num período que a gente está verificando que aquela reunião foi 13 de janeiro, esse rapaz recebeu 50 mil do Careca do INSS, da Prospect. Então eu queria dizer que isso aqui nem é circo, nem é pirotecnia. O assessor, sentado na mesa do atual ministro da Previdência, recebeu do maior criminoso do roubo do INSS 50 mil reais. Volta lá. E estava na primeira reunião do ministro Volney Queiroz, no dia 13 de janeiro de 2023. Pergunta ao senhor, o senhor sabe por que este rapaz, que está sorridente ao lado desse outro, apontado pela Polícia Federal como chefe de organização criminosa que desviou 2 bilhões de reais dos aposentados, estava na reunião com todos os senhores? Não sei responder, não fui eu que chamei. Então, dando uma resposta educada o senhor ministro da Previdência, precisa vir aqui explicar porque o assessor 50 mil reais do Careca do INSS no mesmo período da reunião. O atual ministro da Previdência tem batom na cueca e precisa explicar isso aqui. Agora passa aí, por favor. Passa mais, passa. O senhor acredita que aqui a maior guerra é para saber quem é o seu padrinho político e qual governo o senhor participou? E cada um aponta para uma direção.
E se eu dissesse ao Brasil que o senhor é um conceituado funcionário público que foi aproveitado por vários governos por sua capacidade? Aí eu lhe pergunto, o senhor é funcionário o senhor é da carreira da AGU? Sim, excelência. Alguém lhe botou lá ou foi o senhor que fez concurso? Concurso público. Muito bem. Agora, em 2008, o senhor recorda quem era o presidente da República em 2008? 2008, Luiz Inácio Lula da Silva. Aí o senhor estava no Ministério da Defesa. O senhor trabalhou com o ministro Nelson Jobim? Não. Trabalhou no Ministério da Defesa nessa época? Excelência, eu trabalhei no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, CENSIPAM, que era um órgão ligado, primeiramente, à Casa Civil da Presidência da República e, posteriormente, foi ao Ministério da Defesa. Perguntei qual governo o senhor disse Luiz Inácio Lula da Silva. 2010, o senhor coordenador da CGCAJ da Previc, Ministério da Previdência Social. O senhor trabalhou com o senhor José Pimentel? O ministro José Pimentel era ministro da Previdência na época, não trabalhei diretamente com ele. Muito bem. Superintendência Nacional Previc, 2010, que governo era? Governo Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor trabalhou com o senhor Ricardo Pena? Trabalhei. Ministério da Previdência Social, ministro Carlos Gabas. O senhor trabalhou com ele? Trabalhei. Que governo era esse, 2010? Ainda era governo Luiz Inácio Lula da Silva. 2011 a 2014, ministro Garibaldi Alves Filho. O senhor trabalhou com ele? Trabalhei. Que governo era? Governo da presidenta Dilma Rousseff. 2014 a 2016, Ministério da Previdência Social. Que governo era? Governo da presidenta Dilma Rousseff. O senhor trabalhou com Miguel Rosseto? Por um curto período de tempo, quando o Ministério foi fundido Trabalho e Previdência. Garibaldi Alves Filho. Trabalhei. Carlos Gabas. Trabalhei. O senhor foi secretário de Estado, Secretaria de Estado da Saúde, assessor jurídico, 2016 a 2017. Quem era o governador? Governador Rodrigo Hollenberg. Superintendência Nacional Previc. Aqui não tem dizendo a data. 2017. Posso responder? Por favor. 2017, governo do presidente Michel Temer. Até 2020. Até 2020, quando fui para a Procuradoria-Geral do INSS. O senhor foi aqui, governo Michel Temer, procurador-chefe, até o governo do presidente Jair Bolsonaro. Aí, INSS, 2020 a 2022, qual era o governo? Presidente Jair Bolsonaro. O senhor era procurador-chefe de onde? Procurador-Geral do INSS. Consultor jurídico, ministro. Quem era o ministro quando o senhor foi consultor jurídico? José Carlos Oliveira. O senhor ficou lá até 2023. Quem era o presidente? 2023, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor foi assistente técnico, que eu não sei o que é isso, de 12 de maio a 29 de setembro, no INSS. Quem era o presidente? Inicialmente o Glauco. Presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Depois o senhor assumiu Procuradoria-Geral do INSS, de 23 a 25. Quem era o presidente da República? Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, só para dizer que esse servidor público concursado, ele trabalhou em cargos de comando, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro, de novo, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu aqui quero perguntar ao senhor. O senhor é amigo pessoal de Nelson Jobim?
Não. Amigo de José Pimentel? Não. Amigo de Ricardo Pena? Não. De Carlos Gabas? Também não. De Miguel Rosseto? Não. Garibaldi Alves Filho? Também não. Leonardo Rolim? Não. Paulo Guedes? Não. José Carlos Oliveira? Não. Alexandre Stefanuto? Desenvolvi uma amizade com o Stefanuto por ser de carreira e já conhecia há muito tempo. Glauco Vanburg? Não. O Alexandre, o senhor já disse. Algum desses aqui presentes, algum desses indicou o senhor. Aí eu vou falar um pouquinho mais. Vamos falar a partir de Garibaldi. Quem lhe indicou para coordenador geral vamos falar de Gabas. Quem lhe indicou, enquanto Gabas era ministro da Previdência, para esse cargo de chefia? Deixa eu só ver qual ano ali, Excelência. 2010. 2010. Foi uma indicação da AGU. Da AGU. Muito bem. Quem lhe indicou como coordenador geral a Conju 2011 a 2014, ministro Garibaldi Alves Filho? Eu já estava na equipe da consultoria jurídica e apenas ascendi a coordenador geral. Miguel Rosseto? Eu estava na equipe, mas não foi o Miguel Rosseto. Eu continuei no mesmo cargo desde o ministro Garibaldi. Pronto. O ministro Gabas manteve e o ministro Rosseto também. Tá. Procuradoria Federal Especializada, Procurador-Geral, de 20 a 22, Leonardo Rolim. Quem lhe indicou? Quem me convidou foi o ex-secretário de Previdência, Bruno Bianco. Como? Bruno Bianco. Bruno Bianco. O senhor tinha alguma amizade com Bruno Bianco? Somos da mesma carreira e conheci o Bruno quando ele era da PFE-INSS, coordenador geral de matéria de benefício, e eu era consultor jurídico. Trabalhamos juntos em algumas questões e ele conhecia o meu trabalho. Vamos para Paulo Guedes, Ministério da Economia, que na época havia essa consultoria, porque estava tudo junto. Quem lhe indicou para a consultoria jurídica? Na realidade, nunca trabalhei com o ministro Paulo Guedes, nem no Ministério da Economia. Tá. O que aconteceu ali deve ser alguma questão desse sistema, porque o Ministério do Trabalho e Previdência foi recriado saindo do Ministério da Economia. Então deve ter sido alguma questão de sistema, porque eu nunca fui do Ministério da Economia. Mas nessa época, quem lhe indicou para essa consultoria? José Carlos Oliveira, ministro do Trabalho e Previdência. Eu perguntei, mas você é redundante. José Carlos Oliveira é seu amigo pessoal? Não diria que é amigo pessoal. No Ministério do Trabalho e Previdência, o senhor também assumiu a consultoria jurídica, com ele, dirigente do órgão. O senhor poderia dizer quem lhe convidou? Não foi a última pergunta que o senhor... Não, a última pergunta eu tinha feito na época do Paulo Guedes. Mas não são duas épocas, é a mesma época. Ah, é a mesma época? Então fui eu que me confundi, agradeço. Na época de Alessandro Stefanuto, quem foi que lhe convidou para ser procurador-chefe? O próprio. O próprio? Alessandro Stefanuto. Passa aí, por favor. Olha, aqui, Sindiap, Sintap, Unipab, AAPB, Ambec, Abraps, Sinab, Sintrap, Rian, Sinap, Unaspub, AAPS Universo, 50, CNTT, CUT, todas aqui, uma de 64 milhões, a outra de 15 milhões, a outra de 178 milhões, 190 milhões, quase 500 milhões, 5 milhões, 57 milhões, 80 milhões, 250... O que me interessa é que o senhor era o procurador-chefe dos ACTs. Passa aí, por favor. CAAP, Conafé, AAB, Abapem, Sindinap, Masterprev, Asbrap, Asbraprev, Abemprev, Keper, Cabprev, Andap, Asap, Aspa e Contag. O senhor era o procurador-chefe.
Só aqui a CONTAG 3 bilhões, quase 4 bilhões, a outra 63 milhões, 94 milhões, quase 600 milhões. Vê aí, passa. E aí, André Paulo Fidelis era o diretor do DIRBEM em 16 oportunidades. Passa aí, por favor. O senhor, dos 40 ACTs vigentes na época da operação, os acordos de cooperação técnica, o senhor estava presente em 28 desses ACTs. Ou seja, se tem alguém que deu indicação jurídica para isso acontecer, o senhor estava presente nesses 28. Passa aí, por favor. Tem mais? Foi? Mas eu vou aqui para as perguntas. Dá licença aí, por favor. Posso responder ali? Pode, deixa eu fazer as perguntas ou vai ter a oportunidade de responder. Então, nós já vimos o seu histórico, nós já vimos a quantitativo de ACT, e eu iria perguntar ao senhor agora. Confesso ao senhor que eu fiquei muito mal hoje, vendo a sua esposa lactante, aqui hoje tendo que vir a CPMI e sendo questionada diante das dúvidas que nós todos temos. O senhor poderia me dizer se o senhor veio de um berço já com patrimônio, de família, ou tudo que o senhor conquistou foi fruto do seu trabalho? Tudo que eu conquistei foi fruto do meu trabalho. O senhor poderia me falar da sua evolução patrimonial nesses últimos 5 anos? Por orientação dos meus advogados, eu permanecerei em silêncio. Excelência, eu vou pedir a palavra pela ordem para que a gente respeite nessa sessão a garantia constitucional do silêncio. Esse assunto já é de novo é necessário esclarecer, de novo. Presidente. Senhores. Por favor. O senhor poderia me esclarecer qual a profissão da sua esposa Thaísa? Doutora Thaísa, médica, empresária, pesquisadora, professora. O senhor pode me dizer há quanto tempo o senhor mantém um relacionamento conjugal com a doutora? Conheço a doutora Thaísa desde 2017. O senhor poderia me dizer se a doutora ela é a sócia majoritária da Curitiba Consultoria? Excelência, eu não posso responder pela doutora Thaísa e ficarei em silêncio, por orientação dos meus advogados. O senhor pode me dizer se a doutora Thaísa ela é sócia majoritária da THJ Consultoria? Excelência, a mesma resposta anterior. O senhor poderia me dizer se a doutora Thaísa é também a sócia majoritária do Centro Médico Vita Queire? Excelência, mantém a minha resposta. O senhor poderia me dizer se a doutora Thaísa é a sócia majoritária de uma offshore chamada Esfera Empreendimentos e Participações? Eu mantenho a minha resposta, Excelência. O senhor poderia me esclarecer se o senhor tem uma irmã chamada Maria Paula Xavier da Fonseca? Tenho. O senhor poderia me dizer se a sua irmã tem alguma empresa? Excelência, não posso responder por ela. Por orientação dos meus advogados, eu permaneço em silêncio e reafirmo que estou aqui à disposição para colaborar enquanto procurador-geral do INSS que fui nos meus atos. Tá. O senhor poderia me dizer se a sua irmã é a proprietária da empresa Xavier Consultoria? Mesma resposta anterior, Excelência. O senhor poderia me dizer qual a sua relação com o sócio da sua esposa, chamado Rubens Oliveira Costa?
Vou permanecer em silêncio, Excelência. O senhor poderia me dizer de que forma pagou um imóvel à construtora Andrade Ribeiro no valor de R$ 5.375.000 no dia 15 de maio de 2025? Eu não possuo tal imóvel. O senhor poderia me dizer se o senhor adquiriu um imóvel em 10 de outubro de 23 por meio da THJ Consultoria no valor de quase R$ 900 mil? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. O senhor poderia me esclarecer a compra de um imóvel que tem como vendedor José Nopes, 22 de julho de 22, no valor de 206 mil? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Sim, senhor. No dia 11 de setembro de 2025, agora mais perto, foi comprado um imóvel pela sua esposa através da THJ Consultoria no valor de 390 mil, paga à vista também. O senhor poderia esclarecer que imóvel é esse? Vou permanecer em silêncio, Excelência. Sim, senhor. O senhor poderia me explicar por que quando o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes foi alvo de uma busca e apreensão, tinha vários percentuais relacionados ao senhor, pagamento 5%, pagamento 15%, pagamento 30%, com o nome do senhor Vigílio anotado numa caderneta da secretária do senhor Antônio Carlos Camilo? Excelência, infelizmente eu não tenho como responder essa pergunta. Não... Sim, senhor. O senhor poderia me dizer por que a CGU e a Polícia Federal detectaram um aumento de 18 milhões de reais no seu patrimônio nos últimos 5 anos? Não procede, Excelência. E mantendo a minha linha de ficar em silêncio nessas questões. Obrigado. O senhor respondeu aí, eu achei muito importante, não é um procede. A afirmação não é do relator, não. A afirmação aqui, há uma divergência de acréscimo patrimonial entre a PF e a CGU. Uma fala em 6 milhões, a outra fala em 18 milhões. Ambas estão erradas, equivocadas, ou realmente houve um aumento patrimonial? Excelência, o que eu posso falar dessa matéria é que tudo será esclarecido. Sim, senhor. Bota aqui uma imagem que eu pedi para passar. Isso aqui foi o jornal O Globo quem noticiou. Procurador-geral do INSS investigado recebeu escolta ilegal da Polícia Federal em aeroporto. Bota a imagem aí, por favor. O senhor poderia me dizer quem é essa pessoa aqui? Sou eu, Essa? Danilo. Qual a sua relação com essa pessoa? Eu vou permanecer em silêncio, Excelência. Senhores, por favor. O senhor poderia me dizer se essa mochila aqui continha dinheiro? Não continha, Excelência. Inclusive, ela passou no raio-x aqui no aeroporto de Brasília. Tá. O senhor poderia me esclarecer essa imagem aqui em qual aeroporto foi? Foi Congonhas. O senhor poderia me dizer como é que o senhor chegou nesse aeroporto aqui? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Continua, por favor. Para aí. O senhor poderia me responder de onde é essa pessoa com a jaqueta que tem alguma inscrição que eu não consigo identificar e quem era essa pessoa? Da Polícia Federal,
E o senhor pode me dizer o que é que um policial federal estava recepcionando ambos aqui? Qual o motivo? Não posso responder, Excelência. Não conhecia o policial federal, conheci no dia. Vamos continuar. Pode continuar. Agora, para um pouquinho. O senhor entrou nesse carro caracterizado da Polícia Federal? Excelência, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Olhe a esculhambação que é o país. Polícia Federal, um carro, um agente, transportando duas pessoas que hoje estão no centro das investigações. O senhor poderia me dizer para onde esse carro levou o senhor e o senhor Danilo? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Continua aí, por favor. Esse carro aqui, pelo que eu entendi, o carro caracterizado da Polícia Federal, com todas as honras e glórias destinadas às grandes autoridades, conduziram os senhores para hangar privado. E os senhores pegaram um avião particular. Excelência, só um complemento. É dentro da área interna do aeroporto. Tá, dentro da área interna mesmo. Dentro da área interna. Aqui eu nunca andei, não. Perguntar ao senhor, esse voo foi de Congonhas para onde? Vou permanecer em silêncio, Excelência. Essa aeronave foi custeada por quem para esse voo? Permanecer em silêncio, Excelência. Continua. Dá a sensação de poder. Pode. Poucos brasileiros têm esse privilégio de serem conduzidos pela Polícia Federal para o embarque na área privada a bordo de um carro da Polícia Federal conduzido por um policial federal. Volta aqui, por favor. Foi bem dito, a não ser que esteja preso. Volta para o gráfico. Mas para o gráfico das ACTs. Para a gente não esquecer a questão das ACTs. O senhor disse que assumiu em setembro de 2023. Nem sei que vez foi essa que o senhor assumiu, mas o senhor disse que assumiu. E aqui nós estamos de 40 entidades com ACTs vigentes na operação sem desconto, de 25 de em abril de 2025. O senhor foi o procurador-chefe, e aqui o senhor passou por vários presidentes do INSS, passa aqui, por favor, sendo que ninguém assinou tanta ACT ou esteve com o senhor em tantas ACTs quanto André Paulo Fidelis, diretor da DIRBEM, e o presidente do INSS que mais ACTs na história do INSS assinou, aquele cidadão que chegou aqui muito bravo, o senhor Alexandre Stefanuto, que hoje está proibido de frequentar, junto com o depoente, a AGU. Saiu hoje, inclusive, saiu ontem. O senhor poderia me dizer qual o papel do procurador-geral? Essa pergunta nem é capciosa, nem está lhe incriminando. Mas já que o senhor esteve presente em 28 ocasiões, o senhor poderia me dizer qual é o papel do procurador-geral na assinatura de um ACT, Acordo de Cooperação Técnica? Excelência, eu acredito que dessa página quase que inteira não tem nenhum papel o procurador-geral aí. Por quê? Porque em 2023 o então procurador-geral editou uma portaria de delegação de certos processos
processos esses que se incluíam os acordos de cooperação técnica, então não se passava mais pelo Procurador-Geral. E esses processos aí, 99% não tem minha assinatura, nem minha ingerência e não passava pela Procuradoria-Geral. Ótimo, uma boa resposta do senhor. O senhor foi convidado para ser procurador-geral, pelo que eu entendi, através da única pessoa que o senhor disse aqui que tinha um relacionamento mais próximo, que era o senhor Stefanuto. Houve por parte da Procuradora Federal Especializada, a chefe da Procuradoria, houve alguma resistência para o senhor voltar a chefiar a Procuradoria-Geral do INSS? A Procuradoria-Geral Federal se manifesta em todas as liberações de procuradores e nomeações de procuradores. Não é incomum discordar de uma nomeação ou outra, e nesse caso foi escrito pela Procuradora-Geral Federal que ela não via Adriana Venturini, a doutora Adriana Venturini, e ela escreveu que não via motivos para a troca do Procurador-Geral do INSS. Muito bem. O senhor sabe que depois desse parecer, dessa manifestação contrária à sua vinda para a Procuradoria-Geral do INSS, o senhor sabe dizer quem lhe deu essa autorização? Porque ela se manifestou contrária. Eu estou com o documento. Sim, e a competência final é do Advogado-Geral da União. E quem era o Advogado-Geral da União? Jorge Messias. Quem autorizou o senhor voltar à Procuradoria-Geral do INSS? Foi quem? Estou falando... O Advogado-Geral da União. Como é o nome? Jorge Messias. Muito bem. O senhor retornou para a Procuradoria-Geral do INSS, cargo que, diga-se de passagem, o senhor também ocupou no governo passado, não é isso? Sim. Mas nesse governo aqui atual, o senhor chegou no mês de... Outubro. De... Outubro. De que ano? De 2023. Quando o senhor chegou, já estava na presidência do INSS, pelo que eu vi, o seu amigo, como o senhor afirmou aí de todos, Alessandro Stefanuto. O senhor pode me dizer se André Paulo Fidelis já estava na Dirbem? Sim. Qual a sua relação com André Paulo Fidelis? Já havia trabalhado com ele no Ministério da Previdência Social. O senhor poderia me dizer em qual ano o senhor tinha trabalhado com André Paulo Fidelis no Ministério da Previdência Social? Acredito que 2013 ou 14, quando ele foi chefe de gabinete do ministro Garibaldi Alves Filho. Seria certo eu dizer ao senhor que o início do relacionamento do senhor com André Paulo Fidelis foi durante a gestão de Gabas como chefe de gabinete, de André Fidelis como chefe de gabinete do ministro Garibaldi? Ali eu conheci o senhor André Paulo Félix Fidelis e tive uma relação de trabalho com ele. Pronto. O senhor tomou conhecimento em algum momento dessa sua longa trajetória, porque a não ser que eu esteja enganado, o senhor é procurador federal da carreira da AGU, mas o senhor não, teoricamente, o senhor não tem nada a ver com o INSS. O senhor foi designado para ficar no INSS, estou correto? Os procuradores federais atuam nas autarquias federais. O INSS é uma autarquia federal, sim. Então tem uma procuradoria com procuradores federais. Sim. E, se me permite, até, Excelência, complementar aquela resposta anterior, que o processo não passa pelo procurador-geral. Ele passa por um procurador federal concursado, que dá o parecer, os processos do DCT, e são aprovados pelo coordenador-geral, que é outro procurador federal concursado. Sim, então senhor. Tem duas assinaturas de dois procuradores federais concursados, tá. E não do procurador-geral. O importante é que o senhor disse que nesses daqui, 99% o senhor não teve nenhum tipo de participação, não é isso? O processo não passa pelo procurador-geral. O senhor poderia me dizer quais foram os procuradores especializados que participaram dessas assinaturas enquanto o senhor era procurador-geral? Só consultando os processos. Sabe? Sim, senhor. Aí eu vou lhe perguntar. O senhor assumiu em outubro de 23. Eu estava vendo um processo da CONTAG, em que houve expressamente da Procuradoria Especializada, dizendo para não haver uma inclusão em lote, ou algo parecido. O senhor conhece melhor esses termos técnicos.
O senhor acabou de me dizer que o senhor não tem nada a ver com isso aqui. Eram os procuradores especializados. Por que o senhor avocou esse processo para o senhor? É prerrogativa do Procurador-Geral avocar determinados tipos de processos dependendo da necessidade e pedido da autarquia. Não é nenhum movimento fora de usualidade, é comum e o Procurador-Geral está para isso. E nesse caso específico, ele não tinha passado pelo Procurador-Geral anterior. Sim. E se eu já puder dissertar sobre a resposta também. Olha, a pergunta deixa eu... Só para a gente, objetivamente, depois se o senhor quiser, o senhor explica mais. A pergunta que eu queria fazer ao senhor, eu fiz sua participação aqui nesses ACTs e o senhor disse que quase zero. E aí eu estou lhe perguntando, se o senhor não tinha essa participação, por que o senhor trouxe esse processo da CONTAG, contrariando determinação legal? Eu falo da inclusão em lote. Porque o senhor trouxe para o senhor, disse que era de baixa complexidade, meteu a caneta para cima e autorizou essa inclusão em lote. Porque eu entendo que é de baixa complexidade. O processo já tinha tramitado pela Procuradoria anteriormente. Tinha parecer favorável ou contrário? Tinha um parecer da Procuradoria contrário à questão do lote. E a situação fática mudou, a situação temporal também mudou. Já havia a CONTAG fazendo o pedido há certo tempo. A última manifestação da Procuradoria foi 6 ou 7 meses antes da minha manifestação. E a situação fática do sistema do INSS não tinha alterado ainda. Sim, senhor. Eu posso lhe perguntar? Claro. Eu posso lhe... Intervalo, excelência. A pedido da advocacia, a sessão está suspensa por 10 minutos. Senhores, o Alfredo Gaspar está fazendo um excelente trabalho, né? Deixa sua nota de 0 a 10 para esse parlamentar aí. Vocês sabem minha posição como um canal de direita aqui, né? A gente defende o Estado de Direito, com certeza. Antes desse empresário teve a advogada, me perdoem, a esposa dele, a Thaisa Hoffmann, ela estava amparada com o habeas corpus do STF no direito constitucional de não produzir prova contra ela mesma. É uma tática jurídica conhecida e moralmente indefensável, né, perante a sociedade, que anseia por respostas, porque o silêncio eloquente dela e a complexa teia de empresas de fachada ou de consultoria que movimentaram milhões recebidos justamente desse núcleo central de fraudes que o Alfredo está desmascarando aqui. Então, ficar em silêncio aqui não passa de um deboche aos contribuintes, ao povo brasileiro, a quem busca por respostas. É um sintoma da cultura da impunidade que corrói o país. E é inaceitável que, enquanto milhões de brasileiros que lutam por benefícios míseros, essa rede de corrupção endêmica, que inclui o ex-procurador-geral do INSS, tenha desviado recursos vultuosos, permitindo a aquisição de imóveis de 28 milhões de reais e carros de luxo, são valores incompatíveis com a renda de qualquer servidor e evidencia que o problema não é o tamanho do Estado, mas sim quem o controla e a falta de mecanismos eficazes de controle e de punição exemplar. Então, essa CPMI deve ir até as últimas consequências para responsabilizar todos os envolvidos. E casos como esse reforçam a urgência de reformas profundas no sistema, com mais transparência, com privatização de atividades meio a um rigor penal severo, para que os criminosos de colarinho branco paguem por seus crimes contra a coisa pública e contra a dignidade de idosos brasileiros. E perante essa economia desse desgoverno que está degringolando, você já imaginou transformar o seu tempo livre em uma máquina de renda extra e lucrar de 2 a 10 mil por mês, criando vídeos virais com inteligência artificial? Assim como existem esquemas complexos que lucram milhões explorando brechas, nós revelamos uma estratégia legal, honesta e simples também e definitiva para você dominar a monetização com inteligência artificial e construir uma fortuna aqui no digital. Enquanto muitos se perdem em técnicas ultrapassadas, o nosso treinamento exclusivo desvenda o algoritmo secreto para você produzir vídeos profissionais em minutos,
sem aparecer, sem precisar de equipamentos caros. Não fique refém de um salário baixo ou da crise econômica. Assim como os grandes lucradores identificam oportunidades onde ninguém vê, eu vou te mostrar ali como nós aqui, como a nossa equipe, a nossa empresa, aproveita esse momento único em que a inteligência artificial está redistribuindo a riqueza, e essa redistribuição está dentro da internet. Quem está fora dela tende a falir. Então, pare de apenas consumir conteúdo. Comece a lucrar com ele. Garanta agora o seu acesso e em poucas semanas você já vai estar vendo os resultados. Você vai conseguir construir uma nova fonte de renda aplicando passo a passo, guia, o Mestres da Monetização com Inteligência Artificial. A oportunidade acabou de bater a sua porta. Você escolhe se vai abrir ela. Eu sei que você é um cara de direita, proativo, e vai pegar essa oportunidade por apenas R$ 57,00, o melhor método e as melhores inteligências artificiais. Clica no primeiro link do comentário fixado e vamos junto.